A gente vai retomar o assunto das picadas de abelhas. Estamos ao vivo com o médico veterinário, diretor da Faculdade Qualitas, Francis Flose. Doutor Francis, boa tarde. Obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a você, Marco. Estamos aqui, sempre à disposição para informações e conhecimento. Vamos lá. Tem perguntas que estão chegando já, dos nossos ouvintes, mas eu vou começar com uma nossa, doutor Francis. Vamos lá. Caso de Engenheiro Coelho, Guilherme Pirangi, ele estava ao vivo com a gente agora há pouco, ele falou que foi o caso das abelhas migratórias, né? Que elas não têm um habitat natural. Elas representam mesmo um perigo maior? Olha, elas vão representar nesse caso, né, Marco? Porque elas estavam migrando e, de repente, nesse ambiente onde houve, infelizmente, esse acidente fatídico, elas pararam para descansar e elas viajam em colmeias, né? Lideradas por uma rainha, ok? Então, procurando um local para formar uma nova colmeia. E, infelizmente, isso se dá agora no verão, né? É onde elas estão na fase de reprodução, que isso aí tem um nome de enxameação, que é, na verdade, a migração com a reprodução delas. E, às vezes, elas estão indo, né, migrando de um setor, de uma área, de um lugar para outro, e, às vezes, elas param. E aí houve esse encontro aí, né, que depois, se você perguntar, eu vou explicar mais aí o porquê do ataque. Não, então vamos pegar esse gancho aí. Por que aconteceu, então, né, pelo conhecimento que o senhor tem? Olha, é o seguinte, as abelhas, elas são atraídas por alguns fatores. Por exemplo, odores doces, perfumes, loções, até produtos para o cabelo, ok? Shampoos e qualquer outra coisa. Principalmente quando você está no ar livre, né? Outra coisa, elas não gostam muito de roupas escuras. Então, se você souber que tem enxame de abelha, alguma colmeia, elas são atraídas por roupas escuras, cores escuras. Então, o ideal é você usar roupas ou qualquer outra coisa mais claras, né? Elas não gostam que falam alto, né? Então, a altura da voz também é uma coisa que irrita as abelhas. Então, esses ruídos, às vezes, da própria voz ou algum ruído que você está praticando, gritando com alguém, chamando um animal ou uma pessoa, entendeu? Isso também faz com que elas venham te agredir, principalmente nessa fase que elas estão defendendo essa colmeia que está sendo deslocada de um lugar para outro e ainda estão em reprodução, né? Aumentando o seu número de trabalhadoras, ok? Ok, e nesse caso de Engenheiro Coelho, né, foi numa chácara que aconteceu, né? Então, se alguém visualizar um enxame, né, ou coisa do tipo, né, o que fazer? Sai de perto, aplica veneno, chama a defesa, né? O que acontece? O que tem que fazer se conseguir? Olha, infelizmente, né, as abelhas são animais, né? Elas são animais, ok? E elas são importantes para nós, né? Porque elas polinizam, né, todas as plantas, elas produzem o mel, né? Por isso que o médico veterinário está inserido nesse produto da abelha. Mas o ideal, se você não tem a roupa, não tem a experiência, você não deve se aproximar. Então, se você perceber um enxame ou alguma colmeia se formando, e você, obviamente, não quer ali, o ideal é que você chame as autoridades, aí, no caso, os bombeiros, né? Eles têm uma orientação sobre isso. Então, não vá mexer, não vá pôr fogo, não vá aplicar algum inseticida, porque qualquer coisa nesse sentido não vai ter efeito nenhum, ok? Isso aí é bom a gente explicar, né? Não fazer, entre aspas, o autocombate contra Não, contra as pelo amor de abelhas. Deus, não. Afaste
e procure chamar uma autoridade que possa dar fim a isso ou remover, enfim, aí depois eles vão ver o que pode ser feito, ok? Tá certo. Doutor Francis, agora algumas perguntas que estão chegando dos nossos ouvintes que têm a ver com picadas. Vou começar com a do Cristiano. Picada de abelha, independentemente de quantas picadas acontecer, se a pessoa for alérgica, tem que correr para o posto de saúde, porque a alergia pode matar mesmo, né? Sem dúvida. O que a gente tem aí, vamos dizer assim, de estatística, né, que, sei lá, não é uma coisa legal, mas, enfim, que se tomar mais de 1.000 picadas de abelha, você pode vir a falecer, sendo que 500, a metade em uma criança, faz com que a criança venha a ter a morte. O problema muito é com relação à alergia, porque às vezes a gente passa a vida toda sem levar uma picada de abelha, ou de um marimbondo, ou de uma vespa, né? Qualquer animal que agride com essas ferroadas, e a gente não sabe do nosso organismo a reação que ele vai ter. Então, provavelmente, a vítima desse acidente fatal, ou ele, e a pior, Marcos, é a reação anafilática, né? É aquela que vai, então, deixar uma dificuldade de respiração, você vai dar um inchaço no local, principalmente elas atacam o rosto, boca e garganta, aí te dá uma aceleração da frequência cardíaca, você vai ter um ataque cardíaco, e às vezes você pode ter a sensação de desmaio e a tontura. E aí, se ainda tiver um processo alérgico, aí as complicações são fatais, principalmente nessas pessoas que são alérgicas, né? Porque a substância química, né, que elas têm no ferrão, quando penetra na pele da vítima, fica lá dentro. E o ferrão também ficando lá dentro, ele continua injetando o veneno, que é a melitinina. Então, esse melitinina você tem que combater com medicamentos, que aí só no pronto-socorro ou no hospital mais próximo, ou talvez aí você chamando um atendimento, né, um pronto atendimento e já dizendo qual é o problema que você teve. Para a gente encerrar, doutor Francis, eu vou colocar duas perguntas em uma aqui, uma do Derivaldo. Se em um enxame, se matar uma das abelhas, elas começam a atacar ainda mais. É uma pergunta dele. E a do Jonas Silva é se as abelhas querem proteger a abelha rainha. Alguma dessas duas afirmações as duas se juntam, Marcos, porque na verdade não é só a abelha rainha, elas estão protegendo a colmeia. É uma autoproteção de todas, entendeu? É como no campo de futebol, né? Quando um dos jogadores toma uma pancada lá, o que acontece, né? Todo mundo corre em cima, né? E o juiz do bandeirinha que se vire para livrar. Estou fazendo uma brincadeira, mas claro. Obviamente o caso é sério, era só para elucidar e ficar mais lúdico a explicação. Então, elas vão para uma coisa de todas, inclusive da rainha. Se elas estiverem em migração, a rainha está junto, né? Se for a colmeia, a rainha está dentro, né? Esperando que as trabalhadoras façam o seu trabalho, mas se houver alguma agressão por fumaça, por inseticida, por pancada, qualquer coisa, todas elas se viram contra o agressor. Bom, que pode ser um animal e pode ser um humano. Né? Exatamente, tudo muito bem explicado. E mais ainda, tudo aquilo que eu te falei, né? Cor da roupa, gritos, né? Perfumes, e todas essas coisas que vão se somando, infelizmente, Marco. Com certeza, tem que ficar esperto com muitos detalhes. Então, você tomar uma picada, procure logo remover o ferrão, tá? Com uma pinça, com alguma coisa, uma agulha, tá certo? Lavar a área bem com água e sabão, e aplicar uma compressa gelada. Isso aí é o que tem que se fazer se for uma. Agora, se for atacado, tente fugir, pelo amor de Deus, não deixe que ela se pegue. Perfeito. Dr. Francis Flose, médico veterinário, diretor da Faculdade Qualitas, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para os ouvintes da CBN. Boa tarde, Dr. Francis.
Boa tarde. Eu que agradeço. Precisando, estamos às ordens. E o mel é fiscalizado pelos médicos veterinários. Fique tranquilo. Perfeito. Vamos para o Repórter CBN.